Clica lá. Começou. Não, gente, assim, ó, eu tô aqui, desculpa aí, hein, para fazer uma chamada para 7h30 com Raí Neres, que vai falar sobre a situação da população LGBT em tempo de Covid, e ele vai nos trazer também um panorama de como é que estão as mulheres trans, né, sexuais que atuam na região da Avenida Industrial aqui em Santo André. Vai ser um bate-papo muito tranquilo, sabe assim, bem legal, não daquela coisa de perguntar daqui, perguntar de lá. José Débora, ó, às 7h30 eu vou estar com o Raí. É porque assim, o Raí, ele não sabe também lidar com essas novas tecnologias, que é tudo muito novo para um pessoal que da nossa idade, né? Oi, Hélio, tudo bem? Daqui a pouco eu tô chegando aqui com o Raí, que vai vir falar sobre a situação da população LGBT, da população de travestis, transexuais, trabalhadoras do sexo, e eu tô esperando o Raí, e agora que a gente falou assim, vamos fazer um testezinho, né, para ver se você sabe, porque como eu disse, tecnologia, tudo muito novo. Tem uma moçadinha aí que já nasce mexendo na tecnologia. E a gente que tem um pouco mais aí dos seus 40 anos, a gente está num processo de aprender, né, gente? Então, é tudo muito novo para todo mundo. Ninguém tem obrigação de saber mexer com as tecnologias. Eu tô esperando o Raí me chamar aqui para testar. Vamos ver se ele entrou. Peraí, só um pouquinho aqui. Não. Cacilda, peraí. Malu Monteiro. Gente, cadê Raí? Peraí. Né? Oi, Malu, você não tá numa reunião, não, mulher? Na mesma reunião que a gente tava, né, Malu? Ou não? Você tem que... Só tô fazendo aqui o teste com o Raí, Malu, porque assim como eu, ele vai entrar pela primeira vez no Instagram e ele não sabe direito onde que é. Então nós estamos testando para dar tudo certo às 7h30 da noite. Avisa lá no grupo que eu tava na reunião que eu tive que sair, viu, Malu? Porque essa live é uma live nossa, é uma live que nós construímos, lembra naquela nossa primeira reunião? Então ela acontece todas as sextas-feiras, a gente já vai vendo as pessoas que vão vindo aí com 15 dias, 10 dias de antecedência para poder fazer tudo. Tudo dá certo sim, Malu, tudo dá certo, meu amor, com certeza, né? Vamos só ver aqui, entrei, vamos ver aqui, peraí. Não. Estamos testando aqui o Raí. Gente, a primeira vez que eu também fui fazer live no Instagram, acho que eu fiquei uns 200 anos tentando, viu? Não é fácil, não. Tanto que eu nem faço com convidado pelo Facebook, porque eu não sei. Agora o Raí entrou. Tá vendo? Olá, Raí, você chegou aqui. Olá, meu amigo. Oi, meu amigo, vira a câmera. Você tá assim, ó. Isso! Ó, dá um aceno para todo mundo. Eu disse que é um teste, mas acho que a gente... Você tá me ouvindo? Estou. Tá. Mas então acho que a gente já pode começar, porque são quase 7h30, só pensando assim, que agora, ao invés do Instagram derrubar às 8h30, ele vai derrubar umas 8h23, eu já vou te dando uns toques quando ele for derrubar, tá bom? Porque eu já fiz eu já fiz um que derrubou e a gente teve que voltar depois, tá? Então, assim, gente, Raí é uma figura que eu amo de paixão. É um puta cara, né? Um companheiro massa, que tem um trabalho fantástico em Santo André, mas é daquelas pessoas que também é anônimas. E o quadro que eu tenho feito às sextas-feiras, de noite sol, o objetivo dele é trazer pessoas anônimas, mas que têm um trabalho porreta, que são ativistas, mas que não são aqueles ativistas que ficam o tempo todo na mídia.
aquele ativista que realmente trabalha. Então, o De Noite com o Sol, ele tem este objetivo, trazer pessoas que venham conversar conosco com temas extremamente importantes, mas que são anônimos. Então, Raí, muito bom estar com você, né? Muito legal você ter aceito, eu sei que você trabalha no hospital, então eu queria que você se apresentasse um pouco e a gente já vai começando o nosso bate-papo. Obrigado, Sol. Eu também te admiro muito. Nossa futura vereadora em Santo André. O coronavírus está atrapalhando um pouco, né? Esse período eleitoral, mas vamos que vamos. Meu nome é Raimundo Neres, mas a galera me conhece como Raí Neres. Eu trabalho na área da saúde, em hospital. O hospital que eu trabalho só atende Covid. E eu também sou de movimentos sociais. Sou de movimentos sociais desde muito cedo, né? Desde os meus 16 anos eu já atuo em movimentos sociais. Eu estou com 38 anos agora. E eu atuo... sempre atuei em movimentos sociais diversos, mas meu foco sempre foi a questão LGBT. Então, atualmente, eu estou em vários movimentos, mas principalmente o coletivo LGBT Prisma. Osiris e Manu chegando aí, os nossos grandes companheiros das festas de Natal na Industrial. Olá, Osiris. Então, eu estou no coletivo LGBT Prisma, que ele surge dentro da Universidade Federal do ABC, e a gente acaba... eu estou nele desde 2014, faz um tempinho, e a gente acaba levando ele para fora. Então, a nossa atuação ela é bastante forte no ABC, a gente está acabando virando referência nacional, e a gente tem um foco nas pessoas transmasculinos, transfemininos. Também eu estou na Frente Parlamentar LGBTI, que visa a questão dos LGBTs, os direitos dos LGBTs, que tem vários deputados. Tem o Barba, do PT, tem a Bebel, do PT, tem a Alessi Brandão, do PCdoB, tem a Érica Malunguinho, do PSOL, tem a Érica Hilton, que é da bancada ativista do PSOL. Então, essas são os principais deputados que estão na ativa nessa frente LGBTI, e a gente está fazendo muitas coisas interessantes. E também eu sou coordenador, um dos diretores da Casa Neon Cunha, que a gente, até o final do ano, abrir a casa, mas a gente já tem várias ações. É isso. A Ingrid te mandando um abraço, Márcia Furquim mandando um abraço. Então, assim, gente, é como eu disse, De Noite com Sol são lives com pessoas que fazem a diferença na sociedade, mas que são anônimas. E nós decidimos, assim, que nós queremos essas vozes. Aí, é assim, eu vou mudar o nosso combinado, eu vou começar do fim para o começo, tudo bem? Já que você falou que o seu foco são as pessoas trans, e você sabe da minha preocupação, do meu olhar para essa população, tanto que eu falo as meninas, né? Eu sempre me refiro a elas como as meninas, principalmente as mulheres trans, nada que também não sejam os homens, mas por eu ter trabalhado por 5 anos com as travestis e transexuais no Brasil Sem Homofobia, a gente acaba tendo esse olhar com o recorte do gênero feminino nas mulheres trans e travestis, né? Então, nós sabemos que Santo André foi uma cidade que lá atrás, na gestão do Celso Daniel, tinha um trabalho muito interessante que era a redução de danos, né? Então, eu cheguei a acompanhar, a Furquim, se eu não me engano, ela fez parte da redução de danos, né? Nós tínhamos um pessoal muito legal nisso. Hoje a gente sabe que isso ficou lá atrás. Então, eu queria que você trouxesse para nós, assim, como é que está na cidade de Santo André, ou também se você quiser dar um panorama um pouco geral e depois faz o recorte para Santo André, a situação da população trans e das mulheres que são trabalhadoras do sexo na Avenida Industrial. E aí você também já pode ir falando sobre a questão do Covid. Quando
tiver alguma pergunta, ou eu tiver alguma coisa para te fazer um interesse, eu te faço um sinalzinho assim, e aí você sabe que eu vou fazer alguma pergunta, tudo bem? Tudo. Então, tá. Então, uma coisa que mais me admira, eu sou andreense, né? Eu nasci em Santo André, mas grande parte da minha vida eu morei em Itaquera. Eu atualmente estou em Itaquera, na casa dos meus pais, mas minha vida é no ABC. Eu estudo no ABC, meus amigos são do ABC, eu estou sempre no ABC, e eu morava no ABC até o ano passado, né? Pretendo voltar no futuro próximo. Então, o que eu mais admiro no ABC é que isso não tem como falar de uma única cidade. Então, o ABC, ele, diferente de todo o estado de São Paulo, ele é aglutinado. Então, as pessoas vivem no ABC e elas não vivem só no município. Elas têm a que a gente chama dos fluxos pendular, né? Em todas as cidades. Também por causa do tamanho e também por causa da história política do ABC. Então, quando a gente fala da população trans, não tem como falar só de Santo André. Porque Santo André, na realidade, é um polo de trabalho de prostituição das pessoas trans, né? Então, mas só que essas pessoas trans, elas moram em diversas cidades do ABC. Na realidade, em todas. Moram em Rio Grande da Serra, Ribeirão Pires, São Caetano, Santo André, São Bernardo, Diadema, Mauá. Então, elas estão nesses lugares, mas Santo André, devido ter a questão do transporte público, que é a estação ferroviária, o trem, tem maior fluxo de pessoas e é um lugar de passagem. E a Avenida Industrial, historicamente, ela acaba aglutinando essas pessoas naquela região. Então, quem conhece a história da Industrial sabe que ela era uma região fabril e ainda continua sendo uma região de logística hoje, né? Mais logística, mas tem algumas fábricas. A Avenida Industrial tem pouca residência, é mais comércio e equipamentos de logística relacionado a caminhão. E ela, durante muito tempo, talvez seja uma das mais antigas do estado de São Paulo, zona de prostituição. Principalmente das mulheres trans. Por quê? Os homens trans, eles... Agora que a população dos homens trans está começando, devido à precarização da população brasileira, a se prostituir. Mas tem toda uma questão que a gente fala que é do machismo estrutural, né? Que empurra essas mulheres para essa região. Então, acredita-se que tenha, segundo a Samara, da ONG Travessas, por volta de 300 pessoas trans que se prostituem, né? Na Avenida Industrial. Da Industrial. Na Industrial. Muitas delas vieram através do tráfico de pessoas. Então, isso já ocorre há muito tempo. Então, na Industrial, na década de 60, a prostituição lá, ela sofria muita violência e hoje continua sofrendo. Só que lá a violência era diferente, na época da ditadura. Então, diz alguns historiadores que muitos prédios que foram construídos ali jogaram até mesmo corpos de pessoas trans nas fundações ali, né? E a Industrial, mesmo perdendo a potência que ela tinha, mantém essas pessoas para ter um fluxo de passagem de caminhoneiros. Então, assim, quanto a respeito ao tráfico de pessoas, a gente nós estamos no projeto Sobreviver, que eu vou falar mais para frente, que é um projeto voltado para as pessoas LGBTs do ABC, que é para mitigar os efeitos do Covid-19, coronavírus. Então, nesse projeto, a gente está dando vários apoios, jurídico, psicológico, e também cesta básica. A gente fez um mapeamento de todas as unidades de saúde de todos os municípios do ABC, que a gente vai publicar, para orientar a população, e fez mapeamento dos LGBTs vulneráveis. Então, as pessoas entram nesse cadastro, dizem que precisam de ajuda psicológica, ajuda jurídica e cesta básica. E esses dados do cadastro demonstram muito bem qual é a realidade de Santo André e do ABC. A maioria, eu estou com os dados aqui, vou falar por cima, tá? A maioria, 90% das pessoas trans e LGBTs que se cadastraram, elas são de fora do estado. Mas como essas pessoas vieram para cá? Muitas vieram atrás de uma vida melhor, atrás de trabalho e emprego. E muitas outras, através desse atrativo, vieram e acabaram sendo vítimas de trabalho de tráfico de mulheres, de tráfico de pessoas. Então, o que acontece no ABC? Existem casas em São Bernardo, em Diadema, que são casas onde ficam as pessoas traficadas. E elas são levadas para a Avenida Industrial
e elas, na Avenida Industrial, elas se prostituem. Então, elas chegam já com diversas dívidas da viagem, elas chegam com dívidas de roupa, moradia. Uma das coisas que ocorrem é obrigar elas a colocar silicone industrial, e elas acabam fazendo porque isso facilita na prostituição. A gente tem notícias de tráfico de pessoas que estão trabalhando na industrial de 12, 13, 14 anos de idade, que são vítimas desse trabalho escravo. Então, assim, então a gente tem um fluxo pendular dessas vítimas de trabalho escravo, que os cafetões e as cafetinas levam até a avenida industrial para se prostituir e depois pegam. E tem muitas que conseguiram sair do trabalho escravo, ou nem, e trabalho, tráfico de pessoas, e elas hoje moram na região do ABC, moram em comunidades, moram em favelas. Só lembrar assim, olha, para as pessoas que não sabem, a industrial, ela é uma região, né, muito fácil do tráfico, e eu não sei se você lembra, só para não perder aqui a ideia do tráfico, e para quem estiver escutando, saber o que você está falando, o quanto é grave. Você lembra, mais ou menos em 2009, quando teve um tráfico muito grande de meninos, que eles eram traficados de Belém do Pará para São Paulo. Chegavam em São Paulo, eles eram bombados com silicone, e alguns, eles vieram aqui para a industrial, e eram meninos, Raio, acho que você deve lembrar disso, que a gente conseguiu, na época eu fazia um trabalho pelo Brasil Sem Homofobia, e a gente conseguiu pelo PPCAM. E nós descobrimos meninos que tinham sido transformados em meninas com 12, 13 anos na industrial. E eu lembro que teve um menino em São Paulo que ele estava sendo preparado para vir para Santo André e ele deu óbito no hotel porque o silicone foi para o coração. Você lembra disso? Nesse caso específico, não, mas essa história se repete até nos dias de hoje. Então, assim, é bem complexo a situação, porque é o seguinte, muitas dessas crianças, elas já têm um perfil LGBT desde pequeno, visível, que a gente chama de passabilidade cis, né? Então, elas, como diz popularmente, que o movimento hoje tenta mudar isso, são efeminados ou mulheres masculinizadas, e a família passa muita necessidade no Nordeste. Então, chega esses aliciadores, e a família já não aceita muito essas pessoas LGBT, pessoas que sim, até mesmo se identificam com pessoas trans, mesmo quando crianças, e aí vendem essas pessoas. E a promessa para elas é que elas vão chegar aqui e vão contar um trabalho. Ah, eu vou conseguir um trabalho de cabeleireiro para você. Quando chega aqui, uma das exigências é que se coloque de silicone industrial. Algumas, a grande maioria, até tem interesse no silicone industrial, porém não sabe os riscos que isso pode acontecer. Então, por exemplo, a gente teve um caso agora da Ágata, que é uma militante LGBT lá de Ribeirão Preto, muito famosa, que ela faleceu em decorrência do silicone industrial. Nós temos recentemente aqui no ABC um caso da Casa Neocunha, que o Paulo teve de levar uma jovem que está em situação de rua, trans, que teve complicações com o silicone. Uhum. Então, assim, é bem complexo essa questão do silicone, porque, primeiro, que mesmo aquelas que querem não são avisadas dos riscos. Segundo, que tem pessoas que são induzidas mesmo sem querer. Porque o peito, né, na prostituição, isso facilita conseguir mais clientes e tudo mais, conseguir pontos e tudo mais. Então é bem complexo essa questão. E assim, a gente não fala em profundidade, eu já até conversei com você em particular sobre isso, porque envolve Polícia Civil, envolve vereadores, envolve autoridades. Então, se aprofundar nessa questão é risco até para nós, né? Uhum. E assim, como houve um caso recentemente, eu acho que a gente conversou, daquelas meninas que foram espancadas e que uma delas quase perdeu o braço, ficou lá na Beneficência Portuguesa de São André, e que você comentou comigo, mas a gente tem que fazer alguma coisa. Eu falei, não tem como fazer. O que a gente tem que fazer é tentar salvar a vida dela, levar ela para um lugar que ela possa ficar longe do tráfico, da cafetinagem e sobreviver. Porque é algo muito complexo que no Brasil inteiro são organizações muito poderosas, né, que a gente não consegue lutar. Então,
Qual é o nosso trabalho? É mitigar os efeitos, é dar o mínimo de condições de sobrevivência às pessoas e ajudar elas a poderem criar autonomia financeira e de renda e sair disso. Através de cursos profissionalizantes, até a transferência de renda, né? E para que elas possam sair dessa região, dessa situação, caso queiram, né? Porque tem pessoas que trabalham com a prostituição e não veem problema com isso. Há uma discussão grande com respeito a isso, que a prostituição, ela é uma profissão, mas existe todo um aliciamento, tem toda uma complexidade com respeito a isso. Então, aquelas que querem, e a gente conseguir dar possibilidade, que o maior problema é a possibilidade. Então, assim, se você der possibilidade para essas pessoas, muitas saem, né? Agora, voltando para os dados, que eu estava vendo aqui, a maioria é da região norte e nordeste, né? Que estão na industrial. A maioria tem alienação parental, ou seja, elas se sentem melhor aqui do que lá na região delas, porque lá elas também corriam risco de vida, a família não aceitava, elas sofriam ameaças, só que não estão na vida que elas gostariam de ter. E a grande maioria que a gente conversa, elas querem sair da prostituição, querem ter um ofício, mas o mercado de trabalho não aceita elas não conseguem, muitas nem conseguem nem ser cabeleireira. Olha, eu conheci uma em São Paulo. Conheci uma em São Paulo. Você deve conhecer, e eu vou falar o nome dela aqui, porque a gente não está falando com falta de ética, a Alcione. O sonho da Alcione era ter a carteira registrada. Olha só, era o sonho dela. Ela falava assim, eu preciso ter, pelo menos uma vez na vida, um registro na carteira. E aí, através do programa Brasil Sem Homofobia, a gente conseguiu desenvolver um projeto pela Prefeitura de São Paulo, na época, que era o POT, que era o Projeto Operação Trabalho, e a Alcione, ela veio para o projeto e ela foi fazer estágio no Centro de Acolhida para a População em Situação de Rua, e a partir disso, ela descobriu uma forma dela conseguir trabalhar. Ela foi trabalhar em lavanderias de saunas, e ela teve o primeiro registro na carteira dela, assim, foi emocionante, né? A pessoa chegar e te falar assim, olha o meu registro, né? Algo então, assim tão pequeno, vamos assim dizer, né? Mas para ela não. é que ela se sente inserida, né? Mas assim, ó, tá tendo um fenômeno muito importante agora com essa política da auxílio emergencial, que é pouco, mas ele está ajudando, e para essas pessoas está sendo muito bom. Então, hoje eu soube de uma notícia, que eu faço parte de um grupo chamado Pandemia, que é de ações de pandemia de movimentos LGBT de todo o estado de São Paulo, de uma jovem que recebeu bolsa emergencial. Ela é pessoa trans, ela trabalhava na prostituição. A primeira coisa que ela fez foi alugar uma casa. Aí o movimento foi lá, mobiliou a casa dela, está mobiliando, comprou fogão, e ela agora está nessa casa, saiu da prostituição com apenas R$600. Então a gente tem um problema que é a falta de transferência de renda, a desigualdade social. Então, muitos que tiverem oportunidade de ter transferência de renda já é um bom começo. Elas precisam de uma renda para sustentar. Tendo essa renda, elas vão ter possibilidade de tentar terminar o ensino médio, terminar a educação, né, a escolaridade, e, a partir daí, se inserir no mercado de trabalho, que é muito difícil mesmo para aquelas que têm universidade. Mas é um caminho. Então, por isso que a gente fala emprego e renda, não necessariamente emprego, porque o emprego, existe muitas barreiras visíveis e invisíveis, mas a renda possibilita, por exemplo, que ela seja autônoma de alguma coisa, que ela produza alguma coisa, que ela abra o próprio negócio, e a partir daí ela saia dessa situação, né? Mas a vulnerabilidade é tão profunda, por exemplo, a comunidade do cigano, eu acho que quem está assistindo aqui conhece, se for da ABC, que fica ali do lado da Estação Tinga, uma favela. Manda um beijo para todo mundo, que o pessoal lá tá fazendo tudo joinha para você. Claudinha, Dentinho. Eu não estou acostumado muito com live. Com o tempo eu vou... A Alexandra, maravilhosa, nossa querida amiga. Claudinha, o Dentinho falando aqui também. Realmente a prostituição é um meio de sobrevivência. A Eliane Carvalho, que você também conhece. A Eliane Carvalho Meza, falei certo o seu nome, né, Eli? Então, assim, olha, é um pessoal que realmente, assim, quer te ouvir, minha flor. A Malu Monteiro também aqui com você, aí hoje. Muito bom, muito bom. Pessoal, obrigado por vocês estarem assistindo a live. Eu não estou acostumado, tá? A fazer live. Acho que é a primeira live que eu faço, de verdade, né?
Nunca tinha feito. Então, quando eu estava falando da comunidade cigana ali, tem umas meninas que muitas, por exemplo, o auxílio emergencial não está chegando a todas. Então, a gente entregando cesta básica, a gente entregou já quase 500 cestas básicas, produto de higiene pessoal. Quem está entregando o Léo Barbosa, o Paulo, eu trabalho na área da saúde, então quando eu posso, eu auxilio. Então, a gente foi numa casa, uma ocupação de pessoas trans lá em São Bernardo, e uma delas é de Manaus, ela não tem nem a certidão de nascimento. E agora eu estou correndo atrás para conseguir tirar a certidão de nascimento. Então, ela não tem nem acesso ao auxílio emergencial. Na comunidade cigana, tem uma situação bem crítica. Sabe aqueles dutos da Sabesp de concreto, grandão? Algumas delas, lá no final da favela, a gente foi levar alimentos para elas no final do ano de Natal e é uma coisa horrível. Elas moram dentro desses canos. No final, na parte final da comunidade do cigano. E elas não têm. A casa delas é dentro do cano. Então, como que essas pessoas vão ter internet, vão ter celular para ter acesso a auxílio emergencial? Como que elas vão ter acesso ao documento? E a Iliade, que você conhece bem, né? Sim. A Silmara Confissão, elas trabalhavam na época da Secretaria das Mulheres e elas criaram uma coordenação dentro da Secretaria das Mulheres voltada para as pessoas trans. E elas, inclusive, que ajudaram a fundar a Associação Travessas, né? Então, elas relatavam para a gente naquela época que existe casos, por exemplo, de muitas com ficha criminal devido usarem o documento delas. Então, os cafetões, as cafetinas, essas pessoas que estão envolvidas com o tráfico de pessoas, pegam o documento delas, cometem crimes e elas ficam fichadas. Então, assim, é uma situação de precarização extrema, né? Extrema. E sabe o que eu fico pensando, Rai? Eu fico pensando assim muito, é uma coisa que me incomoda, né? Eu só vi isso sendo meio que resolvido. Eu vou falar de novo do Brasil Sem Homofobia, porque eu trabalhei nele e eu sei que não foi o melhor, mas que contribuiu na época. Na Rua Helvétia foi construído um centro de um atendimento à saúde, e para as travestis e para as transexuais, elas podiam ir lá e não precisavam apresentar nenhum documento. Então, as agentes de saúde na época eram travestis que foram treinadas, e eu mesma, uma vez eu levei uma que ela tinha recebido um tiro no pé, ela morava lá na Praça 14 Bis, peguei ela, levei para lá, o medo dela era que ela tinha que apresentar o documento e ela não queria. Eu dei a minha palavra para ela na época que ela não precisaria apresentar, né? Então, porque eu tinha certeza disso. E realmente ela chegou lá, perguntaram qual é seu nome. Ela falou, vamos fazer de conta, Sol. Botaram na ficha Sol, ela foi para o médico, o médico olhou o pé dela estava extremamente infeccionado, fez o que tinha que fazer e ponto. Porque nós tínhamos uma consciência que a saúde vinha em primeiro lugar. Quem é da saúde, quem é da assistência não é polícia. Não é nosso isso. Nós temos que socorrer as pessoas. Então, assim, isso que você está trazendo é extremamente importante. Então, eu trabalho na área da saúde. Eu sou funcionário público, então eu tenho várias brigas. Agora diminuiu, porque eu sou só Covid. Mas justamente por causa dessa questão. O que acontece? Com exceção do CRDs, que é o caso desse, que eu conheço esse da Royal Vet, que é lá perto já da Júlio Prestes, né? Lá embaixo. Eu trabalhei lá. Então, o que acontece? São poucos CRDs, inclusive só tem na cidade de São Paulo. A OABC não tem absolutamente nada. Quando entra uma travesti para ser atendida dentro do hospital, muitas delas preferem morrer do que ir. Porque ao chegar na porta, ela já é barrada pela segurança. Quando ela chega no setor de atendimento, que geralmente o hospital público tem bastante pessoas, as pessoas se afastam dela como se ela fosse alguém que tivesse com um problema sério que não pudesse ficar perto. E aí, quando ela vai fazer a ficha, pedem o documento. Não é obrigatório no SUS, né? Você pode fazer sem o documento. Porém, não se respeita o nome social delas. E o cadastro, por exemplo, na cidade de São Paulo, onde eu trabalho, é absurdo, porque você tem que colocar o nome de nascimento e do lado o nome social. Aí fica o nome de nascimento, entre parênteses, o nome social. Isso gera enormes constrangimentos. Fora que muitos médicos não querem atender. Os médicos não querem atender.
Então, o que acontece? Então, muitas dessas, é o que a gente está tendo problema agora no Covid. Elas não vão. Por exemplo, no hospital que eu trabalho, só atende Covid na região da Moca, que é uma região que tem muitos imigrantes e muito cortiço, tem muitas pessoas trans, é próximo da região central, não vai pessoas trans lá. Não vai LGBTs que fora do padrão, que tem corpos dissidentes. Aí eu pergunto pra você, onde estão essas pessoas? Elas não ficam doentes? Elas não pegam Covid? Onde elas estão? Elas não vão até lá, elas só vão em caso muito grave quando é levado para o SAMU, por causa desses constrangimentos que elas sofrem, né? Então, assim, nós fizemos agora recentemente uma carta para os governadores, você chegou a ler? Você Cheguei. recebeu? Recebi. Os prefeitos, que a gente pede exatamente isso, um tratamento adequado para essas Uhum. pessoas, a atual conjuntura do Covid, né? Então a gente está tentando fazendo o papel do Estado, que é da cesta básica, que já entra outro problema, porque como você vai dar cesta básica para uma pessoa que mora na rua ou alguém que mora numa ocupação que não tem gás nem eletricidade? Como que ela vai cozinhar? A gente teve uma campanha que a gente fez via frente, que foi a frente que conseguiu, a frente parlamentar, da Érica Malunguinho, quer dizer, foi a base da Érica Malunguinho, e a frente parlamentar apoiou, que é fazer com que os bons pratos não cobrem a tarifa de R$ 1 das pessoas que Sim, têm extrema sim. necessidade. Foi publicado essa semana, Vou né? publicar. Só que o Mas prato você, funciona só. mas você sabe Sim, que tem que ter uma ação do prefeito, né? sim. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai cobrar deles. A gente já tem uma carta pronta que a gente vai mandar para os prefeitos do ABC, incluindo essa questão, e a gente vai cobrar deles. É o que a gente tem que fazer, porque eles estão fazendo pouquíssimo. Os movimentos Exatamente. sociais, não só LGBT, todos os movimentos sociais de mulheres, de negros, movimentos políticos, estão nas ruas, mesmo com o Covid, ajudando as pessoas, porque o Estado não está fazendo nem o mínimo. Não. Né? O O que eu Estado. fiz aqui, ó? O que eu fiz aqui? Quem me mandou foi o Darcy, que é o coordenador nacional População de Rua, que você conhece ele, provavelmente, né? E eu já encaminhei para a Beth Sirac e falei, Beth, você como mulher é a única que eu vejo na Câmara dos Vereadores que pode fazer alguma coisa. Então, eu já solicitei para a Beth fazer uma ação pressionando Paulinho Serra para que esse decreto comece a valer aqui na cidade de Santo André. Tá? Então, Então, aqui eu já me adiantei, só para te dizer que eu já me adiantei também, entendeu? na verdade, ele nem precisa fazer um decreto, ele pode fazer uma portaria, né? Mas exige vontade política, porque, por exemplo, eu não estou vendo nada sendo feito pelo Paulo Serra ou por qualquer prefeito do ABC para mitigar não só as pessoas LGBT, mas todas as pessoas em extrema vulnerabilidade. Se não fossem movimentos sociais, essas pessoas já estariam morrendo de fome, entendeu? E essas pessoas, por exemplo, a industrial. Se você passar na industrial, as meninas estão lá tudo trabalhando. De Sim, máscara, mas elas estão trabalhando. Porque elas precisam comer. A cesta básica não vai suprir as necessidades delas. Elas precisam pagar as cafetinas. Para quem não sabe, eu vou explicar como funciona a maioria das pessoas trans que trabalham industrial. A maioria mora em casas de cafetina, que seriam pensionatos. São casas que têm vários beliches, geralmente não tem nem cozinha, algumas têm, outras não, e elas dormem lá. Então elas têm que pagar para a cafetina um valor diário que cobre a despesa da alimentação, quando tem, as maquiagens que elas fornecem, as roupas que elas fornecem para elas trabalhar. Então, por exemplo, em geral, algumas casas cobram R$ 50. Então, faça sol ou faça chuva, a pessoa tem que levar esses R$ 50. E se não leva, a dívida vai se acumulando. Então, como foi o caso daquela trans lá da Beneficência Portuguesa. Chega um momento que a dívida se acumula, que muitos ficam doentes, não conseguem trabalhar, muitas não conseguem mais trabalhar e não são aceitas pelos clientes por serem mais velhas. O que a cafetina faz? Manda o cafetão ou a própria polícia militar espancar elas quando não matam e expulsam elas da casa de cafetinagem. Então elas têm que continuar se prostituindo, têm que continuar a sair para a rua porque elas têm que pagar a cafetina. A gente está tendo um trabalho, principalmente no São Bernardo do Paulo, de conversar com as cafetinas e muitas estão sendo sensíveis nesse aspecto e não estão cobrando nada delas agora. Mas não pense que essa dívida vai ficar para lá. Elas vão cobrar em algum momento essa dívida. E assim, então elas não têm opção. Então elas têm que sair para a rua. A Samara, que é da ONG Através, está fazendo um papel muito legal lá em Mauá, que a própria casa dela lá em Mauá, eu cheguei até lá, não é na ocupação, é uma outra casa, que fica perto do aterro sanitário, não lembro o nome. Ela está levando para lá as trans, as travestis, que não estão sendo mais aceitas na industrial, ou que sofreram algum tipo de violência.
Então, essas pessoas trans que não estão podendo trabalhar, elas estão indo morar na casa da Samara, muitas doentes, com tuberculose, outras doenças, e a Samara está dando abrigo para elas. Né? Então, ou seja, não tem nem lugar para elas ficarem no ABC. Os albergues de Não, ABC. só para te falar, a Raque, sabe quem é a Raquelane? A Raque esses dias também me pediu se eu conseguiria cobertores para essas meninas que estão lá, porque elas não têm cobertor e elas estão passando muito frio. Está tentando aí de R$ 10 cada um, para comprar pelo menos um cobertor novo para cada uma delas. Então, assim, isso que você está falando é um trabalho muito bacana, porque depois esperar o poder público, né, Raí? Elas morrem, né? O que a gente podia fazer, só, é fazer um ofício, conversar com aliados nossos, que são poucos, né? Dentro da Câmara dos Vereadores, para fazer um ofício para o prefeito fornecer esses cobertores. A gente não tem braço. É uma discussão que a gente está tendo dentro da frente, em diversos movimentos sociais, porque a gente tem limitações. Então, nós não vamos conseguir cobrir essas pessoas por muito tempo. Muitas pessoas contribuíram para nossas vaquinhas, a Prisma está com uma vaquinha, só que as pessoas não vão conseguir contribuir sempre. E cobertor, a Secretaria de Assistência Social, elas têm. Então, a gente tem que começar a cutucar o Estado. Por isso que a gente criou essa carta. Vou explicar até agora aqui a carta, para quem não sabe. Nós, eu e o Paulo, resolvemos cobrar os prefeitos do ABC. Então, a gente fez uma carta endereçada para os prefeitos. Só que a carta ficou tão boa que outros movimentos de outras cidades quiseram assinar. Então, a gente levou para frente e virou um movimento nacional. Então, a gente faz uma série de exigências nessa carta, que depois eu vou disponibilizar. E nessas exigências que a gente faz nessa carta, inclui essa questão. Então, a gente tem que começar a cobrar do prefeito, a cobrar do vereador, para que eles forneçam esse tipo de coisa. Se não fornecer, ir na Defensoria Pública, ir no Ministério Público. Entendeu? A gente não tem como não cobrar deles, expor eles nas redes sociais, tá entendendo? É isso que a gente tem que fazer. Exatamente. Porque, assim, quem não trabalha ou quem não tem a menor noção do que é estar próximo a essas mulheres, a primeira vez que eu assisti um vídeo, não sei se você conhece um filme que chama Basta um Dia, que é daquele grupo Aviário do Rio de Janeiro. Não. É um vídeo que fala sobre o massacre da Dutra na década de 70. Né? Então, retrata o massacre que as mulheres travestis e transexuais tiveram na Dutra, que foi terrível. E tem uma fala de uma sobrevivente, e eu fiquei com essa fala, Raí, acho que uma semana na minha cabeça, porque não saía mesmo, de tão forte que pelo menos pegou para mim. Eu te empresto uma hora, se você quiser. Que ela disse o seguinte, que para ela era tão difícil viver, que ela ia dar o seguinte exemplo. Ela só comprava aquilo que ela comia no dia, porque ela não sabe se no dia seguinte ela estava viva. Então ela dizia o seguinte, eu não sou como vocês, que vão no mercado e compram comida por 15 dias. Eu compro comida para aquele momento, porque eu não sei se eu vou morrer. Aí, isso é muito difícil de você ouvir. Você não poder ir no mercado e falar assim, vou comprar 2 leites, vou comprar um pão puma, porque eu não sei se que eu vou fazer meu programa à noite, eu não sei se eu vou viver. Isso é muito triste, Raí. Eu fiquei com essa frase dela por uma semana que eu não conseguia digerir. Estou assim, sendo bem sincera. Então, esse filme, esse documentário, me fez abrir muito o olhar. E depois eu assisti um outro que chama Minha Alma no Corpo Nu. Não sei se você conhece. Não. Aí, eu vou te explicar. É da época que eu trabalhava com o Brasil, com homofobia. Aí, assim, tão profundas falas, que quando você olha naquele olhar, você fala, o que eu estou fazendo na Terra? Para que eu sirvo? Né? E aí você percebe que tem que ter um ativismo para todas as mulheres. Você não pode ter um ativismo somente para mulher branca, hétero. Não, é para todas. Porque todas sentem as mesmas dores. Assim como os homens, é lógico, né? Mas dentro do feminismo, você não pode não ser feminista para todas.
Então, meu pensamento é o seguinte, é que eu costumo dizer, dentro da minha formação, né? Formação que eu digo de vida, não é formação acadêmica, que muitos acadêmicos aí estão longe da realidade. A minha formação de vida diz que nós temos vários tecidos, né? Então, a base nossa tem que ser a base racial. Então, a gente tem que trabalhar aqui com a base racial. E, em segundo lugar, acima desse tecido da base racial, é a base de gênero. Então, por quê? Até o Dentinho está aqui assistindo a gente, porque a estrutura social da nossa sociedade, ela é uma estrutura patriarcal. Então, tudo aquilo que é feminino é visto como algo ruim e gera violências, né? Então, não somente, por exemplo, as pessoas trans, né? As pessoas, mulheres trans, as travestis, que são mulheres, se auto-identificam como mulheres, são mulheres, mas também aquelas pessoas que não têm um padrão heteronormativo, masculinizado. Então, até mesmo um exemplo que eu te dou, teve um caso lá em Barretos, de um pai que estava abraçado com o filho e arrancaram a orelha dele. Então, tudo aquilo que sai fora do padrão masculino é alvo de violência. Então, a gente tem que trabalhar nisso, porque realmente a estrutura da sociedade opressora, ela é patriarcal e racista. Entendeu? Então, a gente trabalhando com essas duas questões, a gente elimina muitas problemáticas da nossa sociedade. Então, não tem como eliminar isso. Por isso, quando a gente trabalha com a questão LGBT, não tem como não trabalhar com a questão patriarcal, a questão das mulheres. Tanto as mulheres cisgêneras, lésbicas, quanto das mulheres trans. Se não tiver isso como base, a gente não consegue trabalhar dentro do movimento LGBT. Por isso que a gente está falando das mulheres trans aqui. Porque é elas, dentro do movimento LGBT, que estão mais sofrendo. Quantas mulheres trans e travestis você vê durante o dia? Quando você vê elas no canteiro, ou debaixo do viaduto, ou em espaços de marginalização, porque elas não saem, elas têm vida noturna, porque elas sofrem violência, simplesmente ao sair à rua. Sim. Então, ou seja, elas não têm direito nem à cidade, não têm direito a andar, ao direito a sair, ao direito de usufruir a vida como a gente usufrui. Por isso que a visão delas é muito diferente, como se contou da história da moça que comprava o alimento só por dia. A violência é muito constante em todo momento. Imagina se sofrer violência a cada momento da sua existência. É muito complexo. Muito, muito, muito difícil. É muito triste, sabe? Assim, eu vou dizer para você, a Alcione foi ela que me deu o nome de Sol. Né? Porque, assim, meu nome é Solange. Então, assim, em 2007... que eu comecei a trabalhar em 2009 mesmo, não, 2007, 2009. E aí a gente trabalhando, e aí a Alcione falou assim para mim, ela me chamava de irmãzinha, né? Ela falou, irmãzinha, a partir de hoje você vai chamar Sol, porque você tem que ter um nome social para nós. Então, desde 2007, 2009, eu assumi o nome de Sol, por conta de Alcione. Alcione, eu falava assim, Raí, que Deus dormiu e ela escapou, porque a Alcione é um anjo encarnado. Eu amo a Alcione, né? Renata Peron, uma figura lindíssima. A Thaís, que trabalha no CRB. Gente, a Thaís foi uma mulher porreta, uma mulher... Né, que fez um trabalho muito bacana, principalmente na Casa Brenda Lee. Então, são tantas mulheres que a gente vê e que, por que essas mulheres não podem caminhar durante o dia? Por que a cidade não é delas? Porque daí, assim, na minha cabeça, não entra. A festa a festa na industrial, que é a festa mais linda do que aquela? Que Natal belíssimo! Né? O que difere ela de mim, de você? Nada, Rai, a não ser o preconceito e esse patriarcal que você falou estrutural, né? E que é muito triste, né, Rai? Agora, assim, eu queria que você falasse um pouquinho para nós, pela sua experiência no ABC. Eu acho que é um grande passo que vocês, ativistas, deram, que foi a entrada na UFABC. Né, que foi uma puta conquista na UFABC, da entrada delas na universidade.
porque a universidade é para todas e todos. Né? Então, eu queria que você contasse aí um pouquinho. Então, na verdade, é uma conquista muito pequena que precisa ampliar. A gente está tendo muitos problemas ainda. Então, as pessoas trans, elas saem de casa por volta, principalmente as mulheres trans. Então, eu vou até falar rapidamente sobre isso. As mulheres, as pessoas que se identificam como mulheres trans, travestis, desde jovem, e que saem do padrão masculino e tudo mais, elas são expulsas de casa muito cedo. Sim. Então, por exemplo, os homens trans, geralmente, os pais, que são as mulheres, e as mulheres masculinizadas, as lésbicas, os pais acabam segurando mais tempo dentro de casa por causa da própria estrutura patriarcal que oprime, que a mulher, ela acaba, aquela que nasceu com o sexo biológico feminino, né, com a vagina, ela é criada uma redoma atrás dela e de opressões, então acaba ficando mais tempo em casa e acaba completando os estudos. Já a partir do momento que aquele jovem ele se identifica como pessoa trans e tudo mais, ele já é expulso de casa, sob muita violência. Então, o que acontece? Ele é expulso de casa, é expulso da religião. Aí, o que ele faz? Ou vai para a prostituição, ou vai para algum lugar que acolhe ele. Só que ele também já sofria violência na escola desde do prezinho. Então, a escola expulsa. A escola tem estupro corretivo, tanto em mulheres lésbicas, quanto homens trans, quanto em pessoas transfemininas, mulheres trans e travestis. E elas acabam não tendo estudo suficiente. Então, por isso que eu falo que é uma conquista pequena. Porque essa conquista ela só abrange aquelas que conseguiram chegar no ensino médio, conseguiram chegar no segundo grau, com muita dificuldade. Então, essas acabam sendo pessoas que tiveram um pouco mais de oportunidade do que as outras. Elas são vulneráveis, mas tem a camada que é extremamente vulnerável, que a gente tenta alcançar, que é necessário um processo maior, como, por exemplo, a cidadania, que a gente está querendo implantar no ABC. Né? É uma das pautas que a gente está trazendo para o ABC. A gente já está discutindo no consórcio, não sei se está sabendo, para que seja implantado. Então, já está sendo algo pequenininho. Eles têm um número de vagas que eles querem dar, porque não adianta você querer colocar elas fazer elas terminarem o segundo grau através do EJA, se elas não têm renda para estudar. E na UFABC, a gente começou, a gente trabalhou com a ideia que as coisas têm que ser concomitantes. Eu não preciso eliminar uma opressão para depois consertar a outra. Então, vamos trabalhar com as que têm possibilidade de entrar na universidade, e a gente encampou uma luta por cotas. A gente foi a primeira universidade a ter cotas no Enem, a primeira da região sudeste a ter cotas na graduação, e na região sul. Né? Foi muita briga. A gente teve que arrombar portas, literalmente, acabar com a nossa saúde mental. Porém, a UFABC ela tinha uma predisposição, né? Isso ajudou bastante, mas ela foi resistente, sim, no início. E ainda hoje a gente está tendo problemas da permanência, porque não é só entrar, né? Então, a permanência com a questão de renda, a UFABC tem bolsas, mas não tem para todo mundo, e a permanência com respeito à opressão. Então, a gente está com um problema sério que a gente vai levar para o Ministério Público segunda-feira, da Defensoria Pública, que todas as pessoas trans que entraram nesse ano, que foram 32, elas não estão sendo respeitados os nomes sociais, daquelas que não tinham retificado ainda. Foi um erro grosseiro da UFABC, de procedimental, mas eles não conseguem corrigir. Mas não era um erro que não era nem para acontecer, porque já é o segundo ano que a gente tem cotas trans, tá entendendo? A gente quer incluir, não adianta a gente jogar essas pessoas dentro da UFABC se não tem um mínimo de recursos e base para essas pessoas. Então, a nossa luta, agora, a gente tem um projeto que a gente pretende no futuro conseguir, que há muito tempo está guardado na gaveta, a gente tem até material que é alfabetização, para quem é analfabeto funcional, ou para quem é analfabeto, depois a alfabetização, conclusão do ensino fundamental, conclusão do ensino médio, e possibilitar que essas pessoas cheguem à universidade. Porém, necessita de recursos. Como que eu vou pegar uma menina na área industrial que trabalha a noite toda com prostituição, sofrendo violências, com medo a noite toda, e chegar para ela e falar assim, olha, você tem que vir para aula agora de manhã ou à tarde. Ela não consegue. A gente precisa ter os Transcidadania, que dá uma renda para elas, onde elas conseguem sobreviver e se dedicar ao estudo. É isso que a gente quer trazer para a ABC, entendeu? A princípio, a gente já tem as cotas para a ABC. Agora vamos atrás das outras conquistas. Então, era o que o POT, na época, nós conseguimos. Na época, nós conseguimos 16 bolsas para o POT. O POT, na época, ele pagava R$100 a menos que o salário mínimo, que era para não dar conotação de emprego.
elas não precisavam abandonar o trabalho delas se elas quisessem continuar sendo trabalhadoras do sexo, isso não era primordial, mas elas tinham que ter, em algum momento, voltar a estudar e fazer estágio. Então, por exemplo, assim, a Renata Peron, ela foi do POT. Ela fazia estágio na Secretaria de Cultura e ela foi fazer, ela terminou o ensino médio e ela foi fazer faculdade de serviço social na Uninove. Né? Ela se formou depois. A Alcione, a mesma coisa. E tinha meninas que falavam assim, olha, eu não vou abrir mão do meu trabalho à noite. Como é que eu faço? Então, elas pensavam conosco, porque eu era técnica, mas eu não era dona de nada, eu não tinha o menor entendimento. Então, ela pensava, qual é o meu projeto? Como é que eu posso fazer? E ela dizia como ela podia fazer. Olha, eu posso fazer dessa forma. Então, tá bom, se é dessa forma que você pode, o que interessa é você estar no projeto e recebendo esses R$ 900. Só para te contar rapidinho, você sabe que teve uma, Raí, que ela se descobriu artesã e ela começou a mandar os trabalhos dela de artesã para o exterior. Ela esculpia em madeira. Então, ela começou a ter dinheiro para comprar a madeira, comprar as ferramentas, e ela esculpia. E ela mesma um dia chegou e falou assim, Sol, eu não trabalho mais na rua, eu não preciso. Mas isso partiu dela. Então, eu acho que esse é o respeito também que nós temos que ter, e muitas vezes a gente percebe projeto de governo que quer enfiar a goela abaixo o que elas têm que fazer. Tem que dar autonomia. Então, isso que você está falando é muito importante. Uma coisa que eu estava pensando. Nesses dias, estava muito triste que antes de ontem, um conhecido meu, que eu sou da Frente Parlamentar, ele é advogado, bem-sucedido, tinha um escritório da Frente Parlamentar, um jovem, ele se matou, hoje é sexta, na quarta-feira, porque a mãe dele rejeitava ele, os pais dele rejeitavam ele entrou em depressão e a quarentena potencializou isso. E ele se matou agora. E eu estava pensando com respeito quantos talentos a gente perde. Não só das só pessoas LGBTs, das pessoas em gerais. Quantos jovens têm super talentos, têm várias possibilidades que poderiam ajudar na sociedade em vários aspectos, não conseguem chegar à maturidade, desenvolver esses talentos por causa da violência. Inclusive, por exemplo, esse jovem, João Pedro, que foi assassinado lá no Rio de Janeiro, o cara, ele gostaria de ser advogado. Então, quantos talentos a gente está perdendo por causa dessa exclusão, dessa violência? Só que a gente não pode falar só de coisas ruins, né? Então, eu gostaria de falar agora a potência que está sendo os movimentos no Brasil, não só LGBT. Que a gente tem que falar de forma internacional. A galera, você, meu grande exemplo, está saindo para a rua, correndo riscos da pandemia e ajudando pessoas. Está incentivando as potências a sobreviver a esse período, né? Então, a gente tem muita potencialidade, entendeu? Só que a gente precisa ir para a radicalidade. A gente não tem como continuar da forma que está. Um grande exemplo que está acontecendo nos Estados Unidos, né? Em Minnesota. A gente vai ter que ir para a radicalidade porque eles estão roubando vidas e roubando talentos, roubando perspectivas. Então a gente vai ter que fazer isso. No ABC a gente está com o projeto Sobreviver, que está um projeto lindo, que é a ONG Travessas, o coletivo LGBT Prisma, o coletivo a Casa Neon Cunha e o IBRAT, Instituto Brasileiro de Transmasculinidade do ABC, com o Léo Barbosa. Então a gente está, como eu já expliquei, a gente está dando orientação jurídica para auxílio, para conseguir transferência de renda do governo federal, que é o CAD único, né? Bolsa Família e também auxílio emergencial, auxílio psicológico. A gente está com uma equipe de psicólogos da Universidade de São Caetano do Sul, que está nos ajudando nisso. A gente está dando orientação em saúde e distribuindo cestas básicas e fazendo também, aos domingos, quando está fechado o Bom Prato, alimentações em São Bernardo, entregando em São Bernardo e Santo André, né? Então, e nós estamos com um projeto que eu acho que é o principal agora, que é a abertura da Casa Neon Cunha, ainda esse ano, para abrigar essas pessoas. Que a partir do momento que a gente tiver casa de acolhida para essas pessoas, muitas
vão sair da casa cafetina, muitos que não gostam da prostituição vão para esse lugar de acolhida. Vai ser uma casa de passagem de acolhida, para aquelas que querem se albergar, querem morar, e para aquelas que querem passar lá para fazer alguma coisa. É uma necessidade básica, tomar um banho, comer. E vai ser um centro de cidadania, onde a gente vai dar educação, a gente vai dar curso profissionalizante. A Neon Cunha está por trás dessa casa, ela está nos auxiliando bastante, a casa está levando o nome dela, mas ela não faz parte da casa, né? A gente pediu permissão para ela para dar o nome da casa. E a gente tem que criar outras ações, porque a gente fez um mapeamento no ABC. Sabe quantas casas, albergues tem no ABC? Pouquíssimo. Só um em São Bernardo e um em Santo André, gente. Nós temos... a gente tem quase 500 mil habitantes no ABC. Viu? Quê? Bem porcamente. Porcamente. E as pessoas trans não conseguem para esses albergues. Então, assim, qual a diferença do Santo André e São Bernardo? São Bernardo tem uma grande população de rua LGBT. E essa população de rua, ela não consegue se inserir na assistência social. Por quê? Os albergues são separados por gênero masculino e feminino. Então, você vai colocar uma mulher trans na ala feminina, as mulheres não querem que ela fique lá. Você vai colocar, se colocar ela na ala masculina, ela é estrupada. A mesma coisa um homem trans. Você vai colocar um homem trans na ala masculina, para ele ser estrupado, o homem trans. Então, a gente não tem uma política social que trabalhe com a especificidade da população. A mesma coisa acontece com famílias. A família chega lá no albergue, o pai e a mãe. O pai tem que ir para um lado, a mãe tem que ir para o outro, as crianças têm que ser separadas por gênero. Então, essa política conservadora e antiga, que cheira mofo, tem que mudar. Porque muitas famílias preferem ficar na rua do que se separar. E eu entendo muito bem isso. Então, a gente tem que lutar, você que é assistente social, para mudar a política de assistência social no ABC. Eu já falei para Alexandra, desculpa, acho que eu errei seu nome, Ale. Eu já falei assim, meninas, eu sou assistente social, eu sou ativista de direitos humanos, o que vocês precisarem, como assistente social, independente de qualquer coisa, tá? Eu também estou à disposição de vocês para auxiliar vocês. Nós fizemos um trabalho muito legal na época com o Portal do Futuro. Você conhece o Portal do Futuro lá no Canindé? Tanto que o nome do albergue Arco-Íris, porque era o único centro de acolhida que recebia a população LGBT e respeitava a identidade de gênero. Eu acho que era legal você conversar com o Alberto. O Alberto é uma figura muito 10 em São Paulo. Ele está na Casa Florescer. Não é que está na Casa Florescer? Eu amo ele de paixão, você não tem ideia como eu gosto dele. Então, e ele fez um trabalho lindo no Portal do Futuro, e aí, assim, eu trabalhava na época no Brasil Sem Homofobia, eu auxiliei bastante ele no sentido do serviço social. Então, eu me coloco à disposição. E também para falar, porque daqui a pouco a nossa live começa já a quase cair, eu estou com 60 máscaras aqui em casa, a partir do pedido que o Léo fez, né, nas redes, precisando de máscara. Foi um casal de São Paulo que costura máscaras para o Padre Júlio, que viu meu pedido no grupo que eu participo do Padre Júlio. Eles fizeram 60 máscaras e eles vieram trazer de trem até aqui em Santo André. A gente se encontrou, então eu estou com 60 máscaras aqui. E tem mais algumas outras que estão sendo feitas e que as pessoas também vão trazer. Então, 60 máscaras já está reservada para vocês. A hora que vocês quiserem vir buscar, está aqui em casa. Então, como eu sei que ela vai cair, né, eu gostaria de ir para os finalmente, e eu gostaria de falar exatamente isso, nesse caminho que a gente está falando, sobre que a gente precisa de ajuda, no sentido de divulgar nosso mapeamento, porque através dele a gente está entregando cesta básica. Porque a gente está tendo um problema muito, muito sério. A gente conseguiu alcançar as pessoas que têm acesso à internet e aquelas que são extremamente vulneráveis, mas a gente não está conseguindo alcançar aquelas LGBTs que não estão tendo alcance a essa nossa publicização, essa nossa publicidade. Nós estamos com 170 cestas básicas. Na realidade é mais. É por volta de 200 cestas básicas, porque a gente recebeu outras doações. A gente, através da FABC, conseguiu da Braskem 160 cestas básicas. E como a gente já entregou quase 500, a gente quer focar nessas pessoas que a gente não conseguiu alcançar. Então, vai cair.
Já Entra tá na mostrando página aqui. da Prisma. Prisma, Prisma, Prisma LGBT. E lá na nossa página tem o mapeamento e publiquem esse mapeamento. Aí Para que você a me gente manda, alcance as pessoas. que vai Mando. cair. Falta 5 segundos. Léo, beijo.